Olá, boa noite, eu me chamo Murilo Pedro, eu sou aluno da Unicesumar e hoje eu vou estar apresentando para vocês um pouquinho mais do projeto que eu estou desenvolvendo na disciplina de estágio supervisionado, projetos de ensino. Projeto esse que está sendo realizado pensando em uma escola estadual aqui no município onde eu resido, no interior de São Paulo, e, além disso, ressalto que o projeto tem sim a sua importância no ambiente escolar, na comunidade escolar, mas está para muito além disso. Ele representa uma importância em toda uma sociedade aí, criada nos moldes imaginários da Europa pós-século XIX, onde o darwinismo social já comandava. Então, já puxando esse gancho, apresento para vocês o tema, que é Resistências e Heranças do Darwinismo Social do século XIX. Então, você vai me perguntar assim, tá, mas tudo que você falou do século XIX, o que tem a ver com as heranças? Tá, então, vamos lá, começando. A proposta é que os alunos primeiro consigam contextualizar todo o século XIX através de estudos, de análise, de trechos e textos que falem, né, sobre esse século, esse tão grande século, mas que apresente os principais eventos dele. Ou seja, vamos lá, enquanto eu vou falando os eventos, eu já vou explicando os mesmos. Então, primeiro a gente tem o imperialismo e o nacionalismo, onde as próprias potências já se sentiam superiores às outras e talvez até, no fundo, com direito de exploração a outra. Então, nós temos a Inglaterra como uma das principais potências aí, fortemente industrializada. Nós temos, além disso, a primeira crise de superprodução, oriunda da Revolução Industrial e do monopólio. Então, o que foi isso? Como o próprio nome já diz, superprodução. Então, nós temos muitos excedentes industriais, então nós precisamos do mercado consumidor, e conforme a nossa indústria vai crescendo, nós precisamos de mais matéria-prima. Então, a crise de superprodução faz com que as potências, como eu já disse, principalmente a Inglaterra, busque por um mercado consumidor e matérias-primas. Então, nós temos o imperialismo, nós temos a crise, nós temos também o darwinismo social, que vai vir unido a tudo isso. O darwinismo social é como se fosse o pano que vai passar por cima de tudo e vai legitimar a ideia de que o europeu é um superior branco ao negro da África. Então, o negro da África, ele é bárbaro, ele é rude, ele não é um ser humano civilizado, ele não tem cultura, ele não tem história e ele precisa ser civilizado. E de quem é essa função, como dizem, né, no darwinismo social, de quem é esse fardo de civilizar? É do homem branco. Então, esse discurso é abraçado pelas elites, principalmente, mas também por todas as pessoas da Europa. Não posso falar todos, né, porque é uma generalização muito forte, mas por grande parte da Europa é abraçada essa ideia. Então, o neocolonialismo, o darwinismo social, tem uma função precisa no neocolonialismo. É ele quem vai legitimar a invasão violenta da África e o abafamento de todas as culturas africanas. E aí você vai me perguntar, tá, o aluno, depois de saber disso tudo, fazer a pesquisa disso tudo, qual é o intuito disso? O intuito é o seguinte, ele já sabe os eventos que aconteceram no século XIX e as heranças desses eventos. O maior exemplo, e talvez o que fique hoje mais claro aqui no interior de São Paulo, onde eu moro, é o constante preconceito e talvez até violência contra as religiões que têm matrizes africanas, né? Então, religiões essas que sofrem principalmente por, por violência física, mental. Então, essa violência já é uma consequência do darwinismo social, né, desse movimento do século XIX. Nós nos sentimos superiores a, a toda a cultura africana. Então,
A ideia é que os alunos, a partir desses estudos, reconheçam quais são as heranças. Reconhecendo as heranças, o que eles vão fazer com isso? Eles vão ver onde elas estão no nosso cotidiano. Um exemplo eu já dei. Então eles vão analisar o nosso cotidiano e a partir dessa análise vai haver a desconstrução, que é no título do projeto que eu falei, é a resistência a essas heranças. Então, por que eu disse que no começo tinha uma importância não só na comunidade escolar, mas em toda uma sociedade? Porque toda a sociedade brasileira foi criada não porque ela foi colonizada sobre essa perspectiva de superioridade branca, superioridade católica, de uma religião cristã, talvez, que é o exemplo que eu havia dado. Então, por isso que essa sociedade brasileira age de forma violenta, essas questões aí da religiosidade africana. Então, a ideia é que os alunos, a partir da identificação, resistam e consigam construir um novo conhecimento, eles sendo protagonistas de seu próprio conhecimento, construindo esse conhecimento, mas também desconstruindo algumas coisas que estão engessadas por conta do imaginário eurocêntrico, da história eurocêntrica. Então, a ideia e a importância do projeto é isso, para que quando chegar na última etapa e os alunos realizarem as apresentações dos resultados do projeto, da desconstrução de toda essa ideia engessada, eles consigam influenciar de forma libertadora, de forma até, eu diria, revolucionária, toda essa comunidade escolar que está próxima a ele e que depois essa comunidade consiga influenciar mais pessoas. Então, a importância do projeto é exatamente essa, é resistir a essas heranças que são preconceituosas, racistas, essas heranças que, de certa forma, excluem pessoas que são iguais a nós por questões extremamente complicadas e tristes para a nossa realidade. Mas enfim, essa é a importância do projeto e eu espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção. Boa noite.